Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos começando mais um Golcast aqui, onde a gente conversa com pessoas que são apaixonadas pelo que fazem e também são muito eficazes. Profissionais incríveis compartilhando direto aí notícias quentinhas e coisas pra gente. Hoje o papo vai ser com o Raul Vanucci, ele que é diretor executivo na Gorilla Filmes, que é uma produtora de animação, e ele vai estar falando com a gente, compartilhando as experiências de vida e coisas aí, insights muito incríveis que você vai aprender muito com ele. Eu tenho certeza que a conversa vai ser enriquecedora e você só tem a ganhar ouvindo essa conversa e aprendendo com a história dele. Então, Raul, se apresenta pra gente, fala um pouco de você, da sua jornada, né? Como você se tornou um artista? O que te chamou? O que foi o seu chamado para ser um artista para a área de animação? E, bom, a bola é tua. Legal. Pô, Patrick, primeiro prazerzão estar falando com você. A gente se conheceu faz o quê? Uns 10 anos já, né? Em 2014 a gente trabalhou num projeto de animação juntos e de lá pra cá desenvolvemos uma amizade. E feliz por você ter me convidado e desejo muito sucesso pro teu projeto, né? Que seu canal só cresça cada vez mais. E, bom, hoje, como você falou, sou diretor da Gorilla, né? Sou diretor executivo, mas também diretor de animação. E, cara, minha entrada no mundo artístico, ela foi muito fora da curva, assim, né? Nunca foi algo claro pra mim desde criança. Então, eu sempre fui uma criança que gostava de me envolver em vários temas, em vários assuntos, mas o desenho pra mim era mais uma brincadeira, né? Então, eu brincava de carrinho, brincava até de bancário, parava umas moedas na mesa da sala, ficava brincando. E aí, quando eu, sabe, cansava de brincar, pô, vou pegar um papel e vou desenhar. Então tinha meus desenhos favoritos ali que eu sempre voltava pra eles, assim. Eu sempre repetia as tentativas com os mesmos desenhos. Então, gostava de desenhar formigueiro, que eu ficava desenhando as casinhas da formiga, assim, onde ela morava, onde elas ficavam, a parte interna do formigueiro. E eu me recordo muito bem que quando eu cansava, eu parava tudo, riscava o papel, enjoava, largava as coisas pra trás e ia fazer outra coisa, ia brincar de outra coisa. Eu falo que é fora da curva porque alguns amigos meus que estão na área hoje, né, algumas pessoas que estão na área de animação, quando contam a história, o próprio Hugo, que é meu sócio, tem essa história, né, de desenhar desde criança, de, de já ter uma visão pro desenho animado desde cedo. E eu vejo essa história em comum com muitos talentos que eu tenho a oportunidade hoje de me relacionar. Então, pra mim, até os 20 anos de idade, o desenho era aquele desenho para a maioria das pessoas, assim, de desenhar, brincar, sabe, fazer um bonequinho palito, sabe, desenhar uma casinha. Mas eu tinha outros atributos, vamos dizer assim, da minha personalidade que apareciam pro lado mais criativo. Então, foi sempre, pra mim, essa parte de escolher uma profissão, né, de ter certeza o que eu queria ser, sempre foi muito nebuloso. A questão é que cada hora eu queria ser uma coisa. Uma hora eu queria ser arquiteto, uma hora eu queria ser advogado, uma hora talvez seguir a carreira do meu pai, que é contador, fazer contabilidade. Nessa de não saber muito bem o que fazer, no ensino médio fui meio que induzido pelos amigos assim, a fazer administração de empresas. Então eu entrei minha primeira faculdade com 18 anos foi administração de empresas. E para quem é de exatas, até de humanas, mas mais para exatas, é aquele curso meio genérico, né? E a publicidade também é para quem é mais da área de humanas, área criativa, também é um curso genérico. Então, só que foi bom, o primeiro ano, assim, eu tive muito contato com teoria de administração, antropologia, Você fez a faculdade do quê, Raul? de Nesse... administração de empresas. Aí você se formou nela. Não, eu comecei ela, mas eu tranquei na metade do curso, no segundo ano. Ok. E o primeiro ano, em geral, foi muito bom, assim, né? Porque foi onde eu tive contato com teorias, com antropologia, filosofia, essa parte mais humanas dentro da área de administração. Quando entrou de fato na matemática financeira, nas equações, nas estatísticas, o curso começou a ficar um pouco mais chato para mim. E como eu vi que a grade curricular dali em diante só ia ficar mais nas exatas, eu acabei trancando. Porque sempre tinha dentro de mim
essa questão mais criativa mesmo, né? A frase que eu mais falava dentro de casa é: eu quero fazer algo mais criativo. E na mesma época que eu fazia faculdade, eu trabalhava na área financeira, numa indústria de alimentos na cidade de Itu, né? Que é a cidade que eu nasci. E trabalhei lá por uns 4 anos e pouco, assim. E sempre tive, tava claro, né? Uma frustração na minha alma, assim, de eu tenho pai contador, faço administração de empresas, trabalho com financeiro, já tô na área financeira há um tempo, então é meio que aceitar que é isso e conviver com a frustração de nunca me envolver com algo mais criativo, né? Então, na minha cabeça vai ser um eterno frustrado. E aquela coisa de 20 anos de idade você já se achar velho, né? Hoje eu vejo muitas. Não, e isso é um absurdo, né? Tipo, quando você tá mais velho, você olha pra trás. Realmente é um absurdo você pensar que alguém com 20 anos é velho, né? Tipo, é um Exatamente. absurdo. Se você tem 20 anos e você acha que você é velho, saiba que você mal começou a vida. Você tá, bem dizer, trocando as fraldas. Exatamente. E eu tinha essa coisa, né, pô, mas eu tenho 20 anos e aí eu tô trancando uma faculdade, eu tô mudando, eu tô perdendo tempo. E é isso que você falou, pô, 20 anos, você tem muito, muito tempo pra decidir, né, hoje eu tô com 34 e não sinto que, sabe, que ainda estou além do tempo de começar a estudar uma nova área ou uma nova especialidade para aquilo que eu faço, me aprimorar mais. Então, tanto que quando você termina os estudos, né? A maioria das pessoas não estudam mais. Você termina uma faculdade de 4 anos, no máximo alguém vai fazer uma pós e acaba não continuando mais, né? Então você vai passar quantos anos da sua vida só trabalhando, né? Vamos dizer assim. Então sempre é tempo. Mas eu tinha isso na cabeça, né? Essa ansiedade. Então sempre fui essa criança, esse adolescente ansioso. Até que na própria empresa que eu trabalhava, eu conheci que hoje eu considero meu melhor amigo desde a quase infância, né? Como se fosse um amigo de infância, que é o Lionel. Então, o Lionel é um amigo que ele que me direcionou para a área. Eu acho que não existe acaso na vida, né? Tudo tem um propósito maior. Ele gostava muito de animação. Ele queria fazer um curso em São Paulo e me convidou. Vamos lá comigo para São Paulo. A gente vê lá, conhece a escola. Você vai comigo e tal. E aí eu vim para São Paulo, fui para São Paulo e conheci a Arte Academia. Isso eu acho que era 2010, mais ou menos. Fiz lá um desenho que eles pediram na visita e uma carta até dizendo por que eu gostaria de estudar lá. E fui pego meio de sopetão, assim, né? Porque eu não fui tanto com o objetivo de estudar, eu fui com o objetivo de acompanhar o Lionel para possível matrícula dele na escola, né? E aconteceu que o próprio Lionel acabou desistindo, ele estava começando a montar a família dele, ele não estava disposto a mudar de cidade, né? Priorizar a família. E eu acabei ganhando uma bolsa de estudo, quando viram a carta do que eu coloquei ali, do que eu escrevi, acabaram me dando uma bolsa que me incentivou a ir. Então, fui convidado a acompanhar ele, e no fim quem acabou fazendo o curso fui eu. Porque ele via essa minha criatividade represada e via, né, meu descontentamento. Não só via como eu desabafava com ele quase todo dia, assim, né? E ele falou: Raul, pô, vamos conhecer a área de animação, quem sabe você dá vazão essas suas vontades lá. E, bom, e aí que começa a minha jornada, né? Porque quando você entra numa escola de animação, como a Arte Academia era, ou como é a Méliès hoje, você se depara com a história de vida dessas pessoas de 20 a 30 anos que desenhavam desde cedo, que já tem um portfólio, ou que já até está na área. Então, de todos os 12, acredito eu, da minha turma, eu era o que desenhava menos, eu era o que demonstrava menos talentos. E aí, ali eu coloquei na minha cabeça, então, que eu ia ralar muito, correr muito atrás, mas que depois de 1 ano e meio de curso, eu ia, pelo menos tentar, né, o máximo que eu pudesse, sair de lá desenhando no nível dos caras, como os caras já eram, né? Me equiparar, me igualar ao nível dos caras. Só que aí o curso começa e eu vou vendo, quietinho no meu canto, tá escondendo o desenho para ninguém vir me julgar. Eu vou Medo, vendo. medo de muitos, né? Quando alguém começa a ver o desenho,
A pessoa até começa a desenhar pior, né? É Ah, exatamente, você ah, trava, né? não faz mais a linha reta, o ovo sai um. O círculo sai um ovo, e por, Exatamente. e por aí vai. Tanto que tem uma história engraçada, né? No primeiro dia de aula, havia sido enviado um comunicado para todos que deveríamos mostrar o nosso sketchbook. E aí eu levei as coisas que eu fazia, né? Porque nessa época eu estava com 21, que eu tinha desenhado dos 18 até ali, que na minha cabeça já era algo mais evoluído do que os desenhos infantis ali, mas mas eu fui morrendo de medo, né? Eu cheguei na aula, levei os desenhos, mas sentei por último, todo mundo ficou em círculo, eu sentei atrás de todo mundo. Toda vez que o professor olhava, você evita contato visual, né? Então, ficava olhando para baixo. E aí ele viu o portfólio de 3 ou 4 ali na sala e meio que assim, é, deu horário ali do almoço, eu acho, né? Parecia que eu vou ver de mais um só. Pô, mas peraí. Ah, não. Tá dando horário de almoço, vamos almoçar, chega, não vou ver mais. Alguns fizeram, tipo, não vai ver meus desenhos. E eu fiz, aê, que bom. E aí aquilo, assim, eu botei na minha cabeça que seria, então, totalmente esforço, né? Não pelo mérito já da minha competência, do meu talento ali revelado, mas que eu ia chegar lá pelo esforço. Então, tudo que me era dito nesse curso, eu incorporava com a maior dedicação, paixão que você pode imaginar, assim, Patrick. Eu, eu não descartava nada. Então, aquela coisa que com a maturidade você vai aprendendo a separar o que é bom do que não é bom, pra mim tudo era bom. Eu penso assim, todo sábado eu não faltei durante 1 ano e meio, vindo de Tu, de ônibus, de manhã tinha que acordar 4h30 da manhã, pegar o primeiro ônibus de Tu para São Paulo, chegar na Paulista, caminho da roça, tive que decorar do metrô para chegar no curso. E uma vez que eu me perdi, então, depois, enfim, muita história, mas é, chegar no curso, primeiro a chegar, porque eu conseguia chegar uns 15 minutinhos adiantado, eu já ia para a sala, ligava a mesa de luz, colocava o exercício. Quando o professor entrava, eu já estava ali. Quando o professor falava, eu estava olhando para ele. Quando o professor esperava por uma resposta, eu estava pronto, mesmo que eu fosse falhar ou dar uma resposta errada, eu estava ali para participar. E aí o grande lance para mim foi que dia a dia, sábado a sábado, né, eu ia vendo atitudes além do desenvolvimento técnico da animação que eu fui aprendendo. Eu fui desenvolvendo esse olhar para que tipo de perfil que um animador precisa ter, né? Então eu posso detalhar isso mais depois, porque hoje eu falo muito sobre isso, mas eu vi a questão da paciência, do esforço, do olhar clínico, do treino, do suor, da gota de suor a mais derramado além da conta, sabe? Aquelas 300 cestas de arremessos na cesta a mais do que o resto dos jogadores para ser um pouquinho melhor. Sim. Isso fez a diferença para mim. Então, lógico que no final desse curso saí com a missão cumprida, olhava para minha animação e para o meu trabalho com muito mais orgulho. Fui acho que dos 4 sobreviventes do curso, né, de 12, chegou 4 no final. Recebi 2 propostas de trabalho, uma do próprio professor e uma indicação de um dos professores assistentes, né? Tinha um professor assistente que me indicou para um projeto, que veio a ser o primeiro projeto que eu vim trabalhar nessa minha carreira nova, né? Como animador. Então, assim, saí com muito mais prêmios do que imaginava. E hoje eu tenho essa consciência, assim, de que foi um misto, né? De técnica com essa sabedoria. Porque, assim, tinha exemplos muito claros no dia a dia do professor passar um exercício e aquele que julgava que aquele exercício era básico demais para ele não dava a devida atenção. E eu usava aquele exercício como oportunidade de degrau, de subir. Então eu não reclamava do exercício, tudo que viesse para mim eu tinha gratidão. E aí eu fazia a proposta, eu perguntava para o professor se podia ficar melhor, aceitava as dicas, incorporava, ia, voltava. Enquanto um aluno, por exemplo, só para comparar, né, reclamava, não queria fazer, ou fazia de qualquer jeito, ou nem fazia porque achava básico demais,
eu fazia com um grau de esforço tão grande que a minha comparada ao quem fez ali mais ou menos, mesmo que com talento, acabava se destacando. Então eu fui me destacando ao longo do curso e terminei com esse elogio do professor de que eu tive esse destaque, né? Então, hoje eu sou grato ao Douglas Ferreira, que foi meu primeiro professor, meu primeiro contato com a área de animação, e pelo olhar dele, pela, pelas coisas que ele passava, né, no curso, foi minha porta de entrada, assim, para o mercado, né? Então, eu sou grato a todas as pessoas que eu me envolvi, né, desde o comecinho até o momento que eu tô hoje. Muito bom, Raul. Obrigado. Esse curso de animação, se eu não me engano, foi um que eu fiz que ele tinha intervalação também. Sim, Porque no tinha. começo eu fiz um curso, no meu começo da vida, da jornada como artista, eu comecei tentando animação, né, curiosamente. Eu até trabalhei um pouquinho com animação, que foi em um desses lugares onde eu conheci o Raul. É, bom, mas pegando aqui das coisas que o Raul falou. Se você, né, que está assistindo a gente, você está começando a sua carreira ou você está transicionando de carreira, a gente não sabe qual que é a sua idade, qual que é a sua maturidade. Mas presta atenção de como foi o posicionamento do Raul quando ele estava estudando. Ele, sempre foi um cara que foi muito disciplinado, se esforçou muito, deu tudo de si, né? Deu a camisa, como o pessoal chama. E ele colheu os frutos disso. Então, tenha isso em mente. O estudo, ele é o que te engrandece. Você adquirir virtudes é o que te engrandece, é o que te faz ser melhor. Você vai ter, muitas vezes, conhecer pessoas que são muito habilidosas, são muito talentosas, mas são pessoas cheias de vícios, cheias de maus hábitos, não conseguem estudar. Essas pessoas não vão conseguir atingir, ser o bom profissional, atingir o lugar de trabalho que elas querem. Mas sim você que está perseverando, que está estudando, que está tendo disciplina para isso. Então presta atenção nisso que o Raul falou, porque se funcionou para ele, pode funcionar para você também. E a gente ficaria feliz de ouvir também de você histórias. Se você está aí, está na dificuldade, você enfrenta coisas semelhantes, escreve nos comentários, conversa com a gente fica feliz de ouvir a sua história e saber aí o seu nome e com expectativa acreditar que daqui a um tempo a gente vai estar vendo seu trabalho aí e quem sabe não trabalhando comigo ou com o Raul no futuro. O mundo, ele, como a gente sabe, dá voltas, ele não é tão grande assim e o mercado de entretenimento, essas coisas, sempre precisa de pessoas. Faltam profissionais, na verdade, com boa capacitação. E outra coisa, Raul, eu queria que você falasse de uma coisa que me chamou muita atenção é, nessa introdução toda, nesse primeiro momento, foi sobre esse incômodo que você sentia, como você bem colocou. Eu queria ser mais criativo, né? Uhum. Você usou esse termo. Mas fala um pouco mais disso, porque eu tenho certeza que tem muita gente que sente isso, percebe isso. Às vezes o cara é um médico, é um engenheiro hoje em dia, fez faculdade, nada a ver com o que ele sente no interior dele. E eu quero que você fale um pouco mais sobre realmente esse feeling, esse sentimento que você tinha, essa percepção, que é uma percepção que eu tenho visto, que o artista, a pessoa que acaba indo para a arte, isso pode ser música, pode ser um ilustrador, um animador, mas pessoas que têm um, como eu posso dizer, um quê de contemplação no seu ser, elas anseiam contemplar coisas e criar coisas e tocar esse lugar. Muita gente sente isso e não sabe o que fazer com isso. E sabe que é muito provável que você tenha aquela alma de artista que às vezes você ouve por aí. E talvez você precise apenas se encontrar nesse sentido. Eu recomendaria muito buscar algum tipo de arte. Talvez aquelas que você tem mais afinidade, que você gosta mais no início, mas certamente você vai achar algo com isso, seja escultura, seja um trabalho com as mãos, como um carpinteiro, alguém que faz móveis, um pintor de tela, enfim. Raul, fala um pouco desse sentimento, Boa. de como foi essa transição para você, sabe?
Até que ponto você ficou sufocado e onde foi o ponto que você Uhum. teve aquela coragem, né, de não, eu preciso fazer isso e isso vai me Pô. realizar e você sabe que você fez a escolha certa, né? Ah, legal, Patrick. Assim, olhando para trás, o passado, olhando para trás com mais sabedoria, né, fica até mais fácil a gente ver o que poderia ter sido feito ou até concluir coisas, mas quando a gente está vivendo aquele turbilhão de coisas passando pela cabeça, cria uma certa cegueira, assim, né, pra gente conseguir tomar a decisão. Mas o principal dessa época, assim, essa época da adolescência de ter que escolher a profissão, mas a pressão ficou maior, e acredito que fica para muita gente, quando é determinado que você precisa escolher a profissão da tua vida. Aos 17 anos, de repente, começam a te fazer perguntas. Lógico que já fazem essa pergunta antes. Costumam fazer E, quando a criança tem 5, tem 10, tem e, brincando. O que você quer ser quando e isso crescer, está né? falando é incrível, né? Porque o jovem ele não tem maturidade Não tem. alguma para tomar essa decisão. Essa é a verdade. E eles são empurrados para isso. E se você é pai, saiba que você tem que dar suporte pro seu filho, o seu jovem, para que ele se conheça mais, para que ele saiba mais sobre quem ele é do que necessariamente saber que profissão ele vai fazer. Porque certamente se ele fazer algo que ele realmente ama, ele vai alcançar excelência nisso, tendo o suporte certo. Sem dúvida. Manda. Eu acho que o que você colocou é esse o caminho que eu visualizo, assim. Existem outras habilidades que a pessoa já vai demonstrando desde a infância, que, e os pais são grandes responsáveis, né, por guiar e orientar e observar, que são muito mais importantes do que determinar, né, como você colocou, qual a profissão que você vai seguir para o resto da tua vida. E o que a gente se observa também é que pessoas que escolheram muito rapidamente o que fazer, por pressão social ou por dúvida, por ter que escolher, não posso perder tempo, escolheram, começaram algo, depois ou trancaram ou terminaram. Então, isso que você falou da paternidade, né? Hoje eu tenho um filhinho de 1 ano e 7 meses, tá começando na escolinha agora, e olhar para ele, ele me traz um espelho, né? Daquilo que tanto aconteceu comigo, ou com. E tanto um espelho para o mundo, né? As coisas que estão acontecendo com ele e que me trazem essa responsabilidade de como agir, de como. E na própria escolinha vi que a professora dele foi formada em Direito. Hoje ela tem 38 anos, ela trabalha com pedagogia há 10, é, estuda inglês, dá aula de inglês, mas a primeira formação dela é Direito. Então, às vezes, você não sabe se ela fez Direito para, de repente, agradar um pai, uma mãe, e que não é o meu caso, né? Eu não fiz o curso de administração para agradar ou para seguir alguma coisa, mas foi conivente, né? Foi conveniente, aliás. Foi conveniente pela amizade do ensino médio, por já ter um contexto, já estar trabalhando numa indústria, e aí na dúvida vou. Só que daí no caminho, pera, não é por aí. Então acho que até respondendo a tua pergunta, é doloroso, porque é doloroso quando você tá descontente com algo, mas não sabe o porquê. Mas se torna ainda mais doloroso quando você descobre que na verdade você deveria estar fazendo algo mais criativo. Pô, deveria ter feito então design, publicidade, nem se falava em Itu, por exemplo, ninguém falava de animação, a não ser meu amigo o Lionel. Mas ninguém falava disso como uma profissão. Então, assim, precisei começar alguma coisa para no processo, no movimento, eu descobri que o que estava doendo. Então, assim, mas é um turbilhão. Nessa hora de não é isso mais que eu quero. Eu sei que eu quero estar com algo criativo, mas eu não sei se é teatro, eu ainda não sei se é publicidade, se eu vou ser criativo de agência, se eu vou ser roteirista. E até mesmo a área de animação, que não era algo revelado para mim ainda, não conseguia alcançar aquilo. Essa angústia é muito terrível, porque você fica com essa sensação de que você está perdendo tempo, porque parece estar caminhando dentro de algo que ainda não é de fato o que você. Não é a sua profissão. Eu me formei em direito, mas ainda não é isso.
esse limbo ainda do não é isso, mas eu quero outra coisa, não sei o que essa outra coisa é doloroso. Então, por isso que eu falo olhar pra trás é fácil, porque o que eu daria de dica é respira e pensa naquilo que, né, respira, fecha os olhos, se acalma e pensa o que te destacava quando você era criança. Você era comunicativo? Você gostava de falar bastante? Ou você era mais introspectivo? Como era você nas brincadeiras? Pergunta pra tua mãe, pro teu pai, pro parente próximo, irmão, irmã, como que eu era? Como você me definiria com 6 anos, com 7 anos, com 10 anos? É, a dica que eu daria, assim, é você olhar pra trás, se acalmar um pouco, fechar os olhos, respirar, olhar pra trás e se voltar a imaginar criança. Como que eu era nas brincadeiras? Eu era o que tomava a frente, que falava do que a gente ia brincar, ou eu era o que aceitava? Eu ia primeiro ou ia por último? Eu ficava mais perto dos tímidos ou mais perto dos extrovertidos? Ou transitava bem nos dois mundos? Eu gostava de sentar na frente na escola, ou ficava no fundão, ou era bagunceiro, não era, andava muito, não andava, porque tem criança que é mais motora, tem criança que é mais comunicativa, tem criança que é mais hiperativa, quer fazer múltiplas atividades, né? Tem criança que se sente bem dialogando com todos na sala e que tem mais características de líder. Tudo isso vai dizer para você hoje, vai pelo menos te dar pistas daquilo que você poderia escolher. Então, parece assim, eu sinto que eu tô falando com alguém que tá nos ouvindo e que tá nesse momento de transição de carreira, sabe? Ou até com pessoas que estão na área, mas querem se aprofundar numa especialidade, gostam da área que estão, né? Mas assim, sinto muito o que eu tô falando para essa pessoa que é parecida comigo, que convive com uma frustração. O outro ponto é perguntar para as pessoas que conviveram com você na infância, pai, mãe, avô, avó, irmãos, como você era? Como que você me definiria, por exemplo, né? E ouvir das pessoas que conviveram com a gente na infância pode te ajudar. Ah, nossa, você falava bastante, ou você sai de uma atividade e ia para outra, ou você ficava numa atividade ali por muito tempo, sabe? Pode parecer abstrato, mas tudo isso são traços de personalidade que são mais adequados a certas áreas e a outras não, enfim, que pode servir como pistas, né, para você se direcionar. O meu exemplo de novo, trazendo esse meu exemplo, como eu era muito hiperativo e gostava de múltiplas brincadeiras e atividades, eu não parava muito tempo numa tarefa. Eu começava uma coisa, enjoava, largava e ia para outra. Aí eu continuava aquela, terminava, largava e ia para outra. Mas quando eu comecei a estudar animação e incorporei esse esforço, né, essa determinação de seguir o que era orientado, de fazer o melhor possível, quando eu passava a semana em casa praticando os exercícios do curso, eu mergulhava na mesa de luz e eu conseguia, quase como uma terapia, vencer. Então, para mim, a animação serviu como um destravamento desse traço que eu tinha de estar cada hora fazendo uma atividade. De repente eu estava ali 2, 3 horas na mesa de luz intervalando, fazendo um clean-up ou animando, a ponto até da minha mãe, da minha irmã passar no quarto, me olhar e falar: nossa, eu não consigo reconhecer o Raul. O Raul que tá cada hora querendo fazer uma coisa, uma hora criando um personagem, querendo fazer teatro, atuando, gravando um vídeo, fazendo um roteiro. Cada hora eu apresentava uma coisa diferente. E eu tô ali na animação, por 1 ano e meio, estudando, no meu quarto. Então não me reconheciam. Eu acho que esse é o grande turning point pra mim, esse ponto de virada, né? De entender o que era preciso, então, administrar em mim para direcionar aquela alma criativa represada em algo prático, em algo direcionado. E não só avulsamente colocando aquilo para várias coisas ao mesmo tempo, né? Então é meio por aí, assim, tirar o que não serve mais é dolorido, porque você é confortável continuar carregando aquilo. É o que você sempre carregou, né? Então,
saber o que tem que tirar e o que você tem que abrir pro novo é muito dolorido, né? Uma das coisas que a gente só vai se tocar depois, né? Mas eu queria muito resultado imediato. Então, a partir do momento que eu me descobri na animação, eu larguei mão desse pensamento. Por isso até que me ajudou a focar na atividade. Até entrar na área de animação e entender que, pô, me foi revelado então aqui o que que é a minha profissão, né? O que que eu vou fazer pelo resto da minha vida. Antes disso, eu queria muitos resultados imediatos. Então, eu queria ser ator. Então, eu fazia um vídeo, gravava um personagem, editava esse vídeo, subia para algumas pessoas, botava num blog e eu achava que no dia seguinte eu já ia estar atuando num grupo de teatro. Já ia estar na novela da Globo, né? Isso, isso. No, Tanto que quando no eu tava horário nobre. no horário nobre ainda, na Globo no horário nobre. Então, inclusive nessa época, eu fiz muitas coisas assim, dá pra citar várias, mas uma delas foi mandar vídeo pra Band pra fazer teste de novo integrante no CQC, que na época entrou a Mônica Iose, mas eles abriram um concurso nacional pra receber vídeo. Eu fui lá, gravei em Itu, como se fosse lá o repórter do CQC entrevistando a estátua do Dom Pedro, fazendo piada, bababá, bibi. E aí mandei o vídeo, eu já saí falando pra todo mundo onde eu trabalhava, cara. Tipo, "Ó, vocês vão ver, eu passei já. E eu vou ser o novo repórter do CQC." Então, assim, e aí quando não vinha o resultado, por não entender que tudo tem um tempo certo, tudo tem um porquê, um direcionamento, nada é por acaso, eu me frustrava, né? Então, assim, sacrificar esse lado de querer resultados imediatos. Então, isso até que você trouxe de se aprimorar, estudar, se dedicar a algo, tem muito valor, né? De você também não abandonar. Se aquilo faz sentido, desafios e coisas dolorosas vão surgir, mas se faz sentido e você sente que alguma chaminha acendeu lá dentro, não desista fácil, persista. Então, porque desafio vai ter mesmo. E o resultado não vai ser imediato. Pelo contrário, os primeiros resultados são ruins. Os primeiros resultados são desanimadores para a maioria das pessoas, principalmente para quem está transitando de área. Então, mas se tem a chaminha, faça com que isso te deixe ainda persistir nesse caminho. Porque com o tempo, os resultados começam a vir. E quando vem, cara, aí que é o que, para quem pra quem controla a ansiedade, né? E para quem se colocou nesse caminho, é o maior combustível. É você ver resultado. Porque se você já espera aquele resultado imediato, quando você entende que o resultado não é imediato, mas vai vir, quando ele vem, meu amigo, aí, aí ninguém segura. Então, perfeito. É, mais um corte aí pra gente. Boa. Que os primeiros resultados são. Como foi a palavra que você falou? Vergonhosos, não. Não É, são. Eu falei desanimadores. desanimadores. É. Primeiros É resultados são isso. desanimadores. É, os primeiros, os segundos, os terceiros ali, Sim. eu acho que eu diria até os 100 primeiros. Tem gente que fala que existe quem desenha, existem 1000 desenhos ruins dentro de você. Então desenha pra caramba pra se livrar desses 1000 ruins primeiro pra começar a vir os bons. Sim, o pessoal fala, fala dos. Não é nem 1000, são os 10.000 desenhos. 10.000, né? Primeiro você vai ter uma prática e fazer 10.000 porcarias, aí você vai fazer aquele que você vai ter orgulho que vai ser bom. É. Boa. Mas muito bom isso que você falou, porque a prática artística, isso em qualquer profissão, ela é dolorosa e ela tem um processo que ela precisa acontecer. Todo artista ele precisa ter muita prática, muita produção. Ele precisa ter esse momento de solitude sozinho, praticando, tendo o processo. Você como artista precisa começar a aprender a amar o processo e extrair dele o máximo que você pode. A obra final é aquela ilustração ótima, a escultura feita, a animação incrível. Esse produto final pronto, ele é só o finalzinho do processo, é só o resultado do processo. Mas ele é a menor parte do caminho. Tenha certeza disso, é a menor parte. Mas também é a parte da recompensa ali, onde você colhe tudo que você estava plantando. Agora que a gente já conhece da sua trajetória, eu pergunto, fala pra gente um pouco como é o trabalho do animador. Você pode resumir um pouco os processos, né?
que é o breakdown lá, o storyboard, como você recebe a proposta e como você chega no produto final. Você pode realmente resumir os estágios, né? Não precisa se aprofundar muito em cada um. E falar como que é para você hoje a sua visão como alguém que não é só um animador que está produzindo algo que alguém te deu, mas como a pessoa que está dirigindo, a pessoa que está ali encabeçando, né, a animação. Você tem muito mais responsabilidades do que só um animador hoje. Então, fala pra gente um pouco desses dois pontos. O, os, os, a pipeline da animação e Uhum. como é essa distinção entre ser um animador que só está ali como um funcionário na produção e alguém que é um diretor de animação, que é o cargo que você está aí ocupando, Perfeito. como alguém que está encabeçando o estúdio, o estúdio não, a produtora, e precisa tomar Perfeito. decisões maiores, né? Boa. Eu vou começar então falando dos tipos de projetos, né? Analisando sobre a ótica da minha produtora, da Gorilla, os tipos de projetos de animação que a gente se envolve ou pode se envolver. Então, o primeiro deles, o que eu falaria, é o spot publicitário, que seria um filme publicitário. São filmes curtíssimos, de 15, 30, 60 segundos, eles podem chegar até 90, não passaria disso. E campanhas publicitárias, em geral, elas podem conter diversos filmes, diversos spots, né? Um filme principal de 30 ou de 45, com alguns desdobramentos, alguns roteiros novos dentro da campanha. Então, uma campanha pode vir carregada com vários filmes. E aí a gente tem a parte mais de entretenimento, né? Saindo da publicidade, a gente vai para o entretenimento, que aí a gente fala de curta-metragem, média-metragem, longa-metragem e projetos seriados, né? Séries ou minisséries para streaming ou para canais de televisão. E até pilotos de projetos que podem ser executados para serem vendidos e aí sim se transformar numa série ou num longa. Basicamente o piloto é mais para série, mas tem toda essa área do entretenimento também. E também animação para games, né? Existe o 2D e o 2D digital, principalmente, voltado para o universo dos games. Hoje a Gorilla está muito mais focada no mercado publicitário, mas também executamos projetos de conteúdo, tanto o conteúdo próprio quanto o conteúdo para terceiros. E aí o perfil de animador, ele muda um pouquinho para cada tipo de projeto, né? Mas antes de falar do perfil de animador, falar da pipeline de produção. Basicamente divide em pré-produção, produção e pós-produção. Dentro da pré está toda a concepção de um projeto. Então, num filme publicitário, dentro da pré está o roteiro, o storyboard, o animatic, toda a concepção visual. Então, desde o character design, que seria o desenvolvimento, a criação de personagem, quanto os ambientes, né, os cenários. Então, a gente divide em character design e concept art. Mas é aí que você vai produzir os style frames, que são os frames principais do projeto já finalizados dentro da proposta final. Então, o legal da publicidade é que, como os prazos são muito curtos, é nessa fase de pré que você já visualiza o filme. Então, de uma forma macro, você tem o animatic para a gente entender narrativa, para entender se a história, se a mensagem, o roteiro está sendo colocado da forma que todos os envolvidos querem, né? A agência visualizou, o cliente precisa comunicar algo, então o Animeric ele já dá toda essas características. Mas também serve para, quando o Animeric vai para a produção, orientar os animadores. Então veja que na publicidade, toda etapa ela tem a finalidade interna, mas ela também tem o seu papel externo, que é mostrar para todos os envolvidos o caminho que o projeto está o caminho que o projeto está fazendo e se ele está se aproximando daquilo que todos visualizam. Então eu fiz os style frames como se eu fosse lá no futuro e printasse alguns frames do filme pronto e trouxesse aqui para o presente, que é a pré, e mostrasse para o cliente, ó, os frames principais do teu filme como vão ficar. Agora o Animeric é mais rafiado, é mais solto. Só que aqui a gente vai entender conexão, a gente vai entender continuidade, a gente vai
vai visualizar se seu filme tem locução, se não tem, se tem personagem falando, ou se ele é um filme mais pantomímico, é só movimentos, né, sem áudio. Mas é aqui que a gente vai entender se a narrativa, se a história está sendo entendida. Isso falando da parte externa, tanto do style frame quanto do animeric. Para dentro, o style frame é para guiar a equipe de arte e a equipe de animação que tudo o que vai ser desenhado tem que respeitar aquilo como um benchmark, como um referencial máximo, né? Então, a gente estabelece os style frames como padrão de qualidade para a equipe seguir e o animeric como base para começar a animação. Então, cada cena vai ser desenvolvida e animada a partir do que está no animeric. Então, basicamente são as grandes etapas as grandes etapas, linhas da pré-produção. Quando a gente entra na produção, é de fato o grande volume, produzir as animações separadamente, mas entendendo que elas fazem parte de um todo, produzir os cenários. Então, muitas pessoas confundem até e pensam que a arte é só pré-produção de projeto, mas a arte, na verdade, ela é pré, ela é produção, ela é pós também. Eu posso explicar por que ela é pós também. Mas na parte de produção, aí é a execução, é a mão na massa. Tem muito artista, inclusive, que ele se desenvolve e gosta muito mais de estar na pré, como artista, na direção de arte, na concepção, na fase de pesquisa, de trazer mood, referência, de esboçar, de explorar, mas ele não tem um perfil, ou não tem interesse, ou não se encaminhou para produção de arte. Produção de arte é de fato você vetorizar, botar a mão na massa, dominar Photoshop, dominar Illustrator, preparar o arquivo para animação. Então, dependendo do projeto, você precisa tudo separadinho, camadas de personagem, fundo, tudo muito bem decupado. E esse profissional de execução, ele tem que ter esse perfil técnico muito forte também. Então, dentro da parte artística, tem esse olhar mais diretivo, exploratório e esse olhar mais de execução. E na pós também, porque quando você chega na pós-produção, você precisa desenhar muita coisa no sentido de fazer o projeto atingir a expectativa dele. Então, o que acontece? Após, né, tem até aquela velha brincadeira, tudo bem, segue o jogo como tá e a gente resolve na pós. O lance do resolve na pós, né, se tornou piada, mas ele é real, porque você tem o Animatic, o Animeric como base, para você ir editando e montando a cena, você está recebendo todos os assets da produção. A animação finalizada, renderizada separadamente, todas as artes, cenários em camadas, e é ali que você começa a compor os elementos, as câmeras. E muitas vezes, quando você junta tudo, vai faltar alguma coisa, um elemento, vai faltar algum item do personagem. E tomar muito cuidado com esse faltar, né? Tem que estar tudo muito alinhado para não deixar esses buracos na pós. A pós, de fato, a função dela é orquestrar e juntar tudo e fazer o filme sair. Mas o sentido que eu falo aparecem algumas lacunas. Quando eu puxei a câmera, eu senti que poderia ter um elemento de cenário a mais. Então tem essa habilidade do pós-produtor, de quem está ali fazendo a composição do filme, de continuar criando para o filme. Então eu não vejo a pós como algo que junta tudo que foi feito e não dialoga com a produção e com a pré. Eu vejo a pós como algo vivo ainda, né? Não só como algo joga tudo lá e lá, de lá para frente a gente não vê mais, né? A gente não discute mais. Pelo contrário, é ali que a visão do compositor fazer as coisas acontecerem. E se precisar demandar alguma coisa, ele volta para a produção, volta para a direção de arte e vai compondo o filme, né? Mas muito interessante o que o Rafa falou sobre a pipeline. É importante reparar como que tem muitas etapas, mesmo uma produção pequena, ela vai ter muitas etapas e diferentes profissionais nela, muitas vezes. Isso é para você entender que não é simples fazer uma animação, fazer um filme, um jogo, né? São todos projetos que demandam diferentes expertises diferentes. Muitos profissionais que fazem coisas muito especializadas,
Tem tem o artista de cenários, o animador, tem o que dirige, o pessoal que só vai gerenciar o projeto, gerenciar os animadores. Fora a questão da publicidade, de lidar com cliente, de lidar com dinheiro. Então, tem uma grandeza enorme nisso. São muitas dificuldades, muitas coisas que precisam ser resolvidas ao longo do projeto. Até me traz uma questão que não é o foco, mas é só para dizer que inteligência artificial não vai resolver os problemas que acontecem na produção. Não precisa ter medo, viu? Você não vai perder o seu emprego para a inteligência artificial, porque ela não é inteligente o suficiente. E então fica tranquilo, seja um bom profissional que vai ter lugar para você. Raul, você continua falando sobre. Se você puder também falar um pouquinho dos budgets, como que funciona essa questão, pelo menos no mercado brasileiro, que é onde a gente está mais localizado, né? Fechado. Eu queria fazer esse gancho com o que você trouxe, assim, a parte humana de resolver problema, ela sempre vai funcionar com a mente humana que não é só racional, né? Ela vai juntar criatividade com... Então, você vai trazer uma solução criativa com uma solução racional, uma, um atributo técnico que você tem para uma bagagem de vida. Então, assim, cada ser humano tem sua história e eu acho que é isso que eu sinto hoje no mercado, né? Falando de perfil de animador também, um animador que se desenvolve além de tecnicamente, mas ele tem essas soft skills de contornar problema, controle emocional, de saber a hora de falar, saber a hora de ouvir, saber o momento que ele está vivendo, não querer antecipar, não querer resultado imediato. Tudo isso forma um combo de um profissional que, para mim, tem uma boa chance de progredir rápido na área. Então, antes de entrar nessa questão dos salários, assim, a gente vai chegar lá, vai falar de cargos e salários, mas para quem está começando na animação e visualiza que lá na frente você pode se tornar um diretor, saiba que o processo ele não é único, como algumas pessoas afirmavam lá atrás que para você ser um top animator, você precisa primeiro sair de iniciante para júnior, depois pleno, depois sênior, e aí você vira supervisor, aí você vira head de departamento, aí você vira assistente de direção, depois você vira diretor e tal. Enfim, não tem um caminho único. Eu mesmo não trilhei esse caminho, esses, esses degraus lógicos para chegar hoje na direção executiva e na direção geral de projetos, na direção de animação e ter uma produtora, enfim. Teve outras skills, assim, outras habilidades que foram se formando. Mas para mim o combo do artista de animação, para quem tá começando, é saber reconhecer o momento que você tá, colocar como alvo algo além da onde você tá, mas ouvir bastante para quem tá começando, ouvir, praticar, reconhecer os erros, não ter pressa, não precisar se justificar tanto, porque quem é iniciante e está sendo contratado, quem está contratando sabe que a pessoa é iniciante. Então, um bom contratante, um bom líder, que reconhece o iniciante, ele vai dar tudo que o iniciante precisa para trilhar o caminho dele. Então, o iniciante que se justifica demais ou que se afirma demais, ele desvia o foco onde ele deveria estar colocando energia no treino, no esforço, mostrando que entendeu, cumpriu e está disposto a melhorar quando falha. Ele coloca energia em outra coisa, né? E aí acaba virando o contrário, a sua ânsia por mostrar e por querer atingir resultados melhores e um cargo melhor é o teu principal boicotador que vai te impedir de chegar rápido lá, ou melhor, para chegar no tempo certo. Toda vez que você quer acelerar, você se desvia mais. Então, essas habilidades de controle emocional, de ouvir e focar no que você ouviu, de tentar interpretar menos, de pensar menos. Porque hoje, quem tem 20 anos hoje, que é a idade que eu comecei a estudar animação, tem a mente muito acelerada. Então, às vezes você está falando, entendi o que você quis dizer. Você quis dizer isso, 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 isso. Não, calma. Às vezes você precisa ouvir uma coisa. Foca nessa coisa. Segue ela, aprimora. Quando você parar de ouvir isso do teu diretor, sinal que você cumpriu, né, a missão. E, eu acho que eu concluo essa parte de perfil de trabalho, né, de modelo de trabalho, que você vê que eu falo pouco de habilidades técnicas, que eu acho que
são mais óbvias e falam mais dessas outras questões. Assim. O perfil de supervisor, para mim, ele não é necessariamente aquela pessoa que conseguiu executar a melhor cena que o estúdio já teve na vida. Então, assim, claro que isso é um fator, um plus, né? É um bônus, o cara ser um baita de um animador. Mas eu costumo falar para todo mundo que eu tenho a oportunidade de dirigir, os alunos que eu tenho também nos meus cursos, é sobre o olhar. Então, o que eu vi que eu mesmo fui me desenvolvendo na minha jornada era, enquanto eu praticava, o meu olhar era sempre mais à frente daquilo que eu conseguia executar. Então, para mim, um supervisor, ele sabe muito bem onde as coisas precisam chegar e ele sabe comunicar muito bem para a equipe aonde a animação precisa chegar. E a parte de execução dele é o suficiente. Então, assim, ele não precisa demonstrar pro júnior no estúdio que ele é capaz de executar uma cena mais complexa do projeto. Na prática, de sentar e mostrar e fazer e não tem ninguém ali capaz de executar algo tão bom quanto ele. Então, na minha opinião, o supervisor que ele atingiu um nível de qualidade na animação dele suficiente, e o suficiente é aquilo que funciona para o projeto, é aquilo que funciona para aquela necessidade, e cada projeto vai ter a sua necessidade. Mas quando a gente coloca um supervisor num projeto, a gente sabe das habilidades, até das limitações dele. Então, assim, para mim esse perfil de supervisão, onde você tá na sua visão é um degrau acima da prática, é muito melhor do que uma pessoa que executa muito bem, é um baita animador, mas não tem a habilidade da comunicação, não consegue passar o que precisa passar, né? Não, Então, o supervisor até tem um tom até mais professoral, né? Do que o artista ali, de fato, que precisa resolver tudo. Ele tem que ser capaz de resolver tudo com as próprias mãos. Mas ele sabe guiar muito bem os talentos. Então, acho que a gente pode dizer que você melhorar a sua comunicação é tão importante quanto você melhorar a sua skill. Né? Você conseguir não só falar bem no sentido de conseguir se expressar, mas de saber ouvir o que o seu supervisor está falando, o que a pessoa que está dirigindo o projeto está fazendo, né? E não ficar duvidando das credenciais dela, se ela é capaz ou não. É muito provável que ela seja, assim, muito capaz e ela não está ali à toa. Então fica essa dica aí que o Raul deu muito boa pra gente. Boa. E falando assim, objetivamente sobre grana, né? Se você está se formando, desenvolvendo seus estudos no digital, então eu falo quem é animador de personagem cutout, trabalha com Toon, vai para uma série ou até para uma publicidade, o preço é diferente, mas assim, quem trabalha com animação digital já está indo animação em rigging, você vai ter salários iniciais ali na faixa de 1.000 a 1.500. Então, um animador iniciante, que é mais ou menos o salário mínimo ali, mas na animação a gente não tem necessariamente uma tabela, mas tem sim valores em comum entre os estúdios e produtoras. Então, falando desse perfil de animador, né? Animador cutout, Toon, com rigging iniciante. Vai começar ali ganhando na faixa de 1.000 a 1.500. Um animador iniciante, alguns estúdios já chamam de júnior, ou alguns dos estúdios podem até nem dar tanto nome assim, mas é o primeiro contato, o primeiro cargo que você vai ter dentro de um estúdio. E aí quando você vai galgando mais experiência, você vai galgando mais cargos, né, dentro do estúdio, você vai indo para pleno, desculpa, você vai indo para pleno, sênior e tal. Então pleno é uma faixa ali entre 2 e 3 mil, e sênior é algo entre 3 e 5 mil. Então cada estúdio vai ter estúdio pagando 3.300 para um sênior. Vai ter estúdio pagando 5. Sabe? Vai ter estúdio pagando para um pleno 2 mil redondo. Vai ter estúdio pagando 3. Então essas faixas salariais se cruzam. E aí, supervisão também, pode ter estúdio que paga 4 para um supervisor. Você fala, mas é menor do que um sênior, mas muitas vezes o supervisor ele tem o cargo de um sênior
porque ele também executa as cenas, mas supervisiona a equipe. E dependendo do estúdio, ele está nessa faixa ali de supervisão, de valor de sênior, né? De 3 a 5. Então ele pode ser um supervisor, um animador sênior, supervisor que ganha 4. Tem estúdio que paga 6, 6,5. Eu nunca vi no Brasil, nesses tempos atuais, né, 2023, 2024, um estúdio pagando mais que 7 mil para um supervisor. E aí você vai para o cargo de direção de animação, que também pode ter estúdio que paga 6 para um diretor, mas nessa lógica seria mais que 7, talvez até 10, 12, dependendo do estúdio, dependendo do projeto. Então, num projeto, às vezes o mesmo estúdio, um projeto paga 10 para o diretor, mas quando vira outro projeto, outro orçamento, outra qualidade, mas mantém aquele diretor e renegocia valor, enfim. Pode, num mesmo estúdio, um cargo de diretor variar. Né? Não necessariamente é constante. Mas também não vejo diretores ganhando mais do que 12. E aí tem acúmulos de funções, né? Você pode se tornar um mini estúdio. Eu posso dirigir, fazer direção executiva, assumir um trabalho para um cliente onde eu ponho equipe e aí os seus ganhos extrapolam, porque você coloca a sua margem, você pode orçar de forma diferente, né? Então, quando você se torna um estúdio, você acaba agregando uma margem de lucro maior. Então, por exemplo, como um estúdio, criando um exemplo fictício, um estúdio aqui pega um trabalho de 10 episódios para um cliente, pode ser uma agência, uma produtora, um cliente final, mas ele orça 10 episódios, ele vai mensurar custo de animador, de coordenador de produção, de assistente, rigger, artista, pós-produtor, todas as etapas que a gente colocou aqui. Ele vai orçar, vai chegar no preço de custo. Inclusive ele coloca ele. O que eu vou ser aqui? Cara, eu vou ser diretor geral. Então eu vou colocar um salário aqui de 12 para mim, por exemplo. Isso é o custo, inclusive ele. E aí o raciocínio que se tem que fazer fora isso eu vou ter o imposto, as taxas, impostos que eu tenho que pagar, recolher, mas também não é saudável no final do projeto você tirar o seu salário, porque você trabalhou, né? Você foi diretor, você animou, você resolveu coisa, e o projeto acabar e o caixa da sua empresa ser zero. Então eu trago essa visão hoje de empresa porque eu estou à frente da produção, da direção executiva da Gorilla já desde a sua fundação, né? Então tá fazendo 5 anos, esse ano faz 5 anos a Gorilla. E nesses 5 anos eu trabalho para ter uma saúde de caixa, porque é o caixa que te faz investir em pessoas, em estrutura, em promoção, para a gente ser cada vez mais notado, cada vez mais visto, num site, num cartão de visita, numa apresentação. Então, o caixa é saudável para qualquer negócio, para ele ter retorno, investimento, para haver crescimento. Então, e segurança, né? A pandemia mostrou para a gente que é muito complicado a gente trabalhar para pagar as contas do mês e mês seguinte a gente não ter noção. Se eu for mandado embora ou se esse projeto acaba, mês seguinte eu não tenho minhas contas pagas. Então, outro raciocínio para quem quer montar um estúdio, eu falei mini estúdio, mas pode ser um projeto, né, como eu tenho para minha própria empresa, de crescimento contínuo ao longo dos anos. Se você tem essa ambição de se tornar um estúdio, guarde uma reserva de emergência, no mínimo 6 meses. Eu falo para você que é pessoa física, freelancer, 6 meses do teu custo fixo garantido. Então, se você custa 3, seu aluguel, sua alimentação, custa 3, guarde 3 vezes 6, 18. Tenha 18 guardado numa poupança, num CDB de liquidez diária, para caso você fique 6 meses sem trabalho, você tem 6 meses de contas pagas. E para quem é empresa, eu falo 1 ano. Se minha empresa custa 5 por mês entre software, aluguel, caso ela tenha sala física ou não, enfim, despesas básicas de água, luz, internet, telefone, é 5 vezes 12, 60. Então, que a sua empresa tenha... Coloque como meta, quando atingir 60, eu vou... Aí sim eu posso pensar em tirar mais lucro, aí sim eu posso pensar em aumentar meu salário. Mas quando eu atingir essa reserva, eu reservo aquilo ali, não mexo naquilo, deixo rendendo, para caso dê problema, eu tenho 1 ano de custo fixo, eu não seja obrigado a fechar meu estúdio. Por isso eu volto à questão do salário de quem é autônomo, de quem tem seu próprio estúdio, ele é diferente. Então,
E é engraçado, porque quem está empreendendo, e que foi o meu caso, o seu salário diminui no começo. Então, falando da minha carreira, meu primeiro salário foi 1.800 e cheguei como animador a ganhar 4.000. Na época era acumulado supervisão com coordenação, mais animação. É só pontuando, eu quando trabalhei de animador, eu ganhei. Eu não lembro os valores exatos, mas eu acho que quando eu trabalhei lá na Cula na época era 2 mil e pouquinho. Mas eu fazia a função de animador e ilustrador lá, né? Eu não era só Sim. animador. E o tempinho que eu fiquei lá na TV Pinguim também foi 2.300, se eu não me engano. Que já tem alguns anos, né, que eu não trabalho com animação, não foi a área que eu quis continuar. Não, essa luz não acendeu para mim, foi realmente um momento, né? É claro que eu trago os conhecimentos assim para as outras áreas, né? As coisas de acting, de o staging, você dá a sensação, linha de ação, essas coisas que são bem característicos, né, da animação, do profissional que faz animação. Então, o que é muito bom, porque você se forma como artista em diversas áreas e acaba usando as coisas de outras áreas, mas vale falar também, né, só pontuando, que se você é animador, o estudo de gesture é um estudo que você vai querer fazer e entender como que as forças se aplicam e além da animação em si, né, para ter e também silhuetas. Isso é muito bom mesmo. E bom, só pontuando essa questão dos valores de quanto eu ganhei, isso tem alguns anos atrás, então eu acho que eu não ganhava tão mal, né? Hoje eu acho que 2.000 é muito pouco porque as coisas estão muito caras, Sem mas dúvida. 2.000 com certeza já é menos do que 1.500. E enfim, você pode continuar e concluir, Raul. Mas esse recado para quem está visualizando empreender na área de animação não é fácil. Às vezes eu já fiquei sem ter salário, já me vi tirando menos do que o meu ápice da carreira, que meu maior salário trabalhando para os outros foi 4.000. Então, na minha trajetória. E por muito tempo, principalmente no início do empreendedorismo, já cheguei a ter um salário por muito tempo, por mais de um ano, menor do que esses 4. Então, por muito tempo, fiquei tirando 2.500, 3.000. E claro que contando com complemento de renda em casa, né? A Priscila, minha esposa, também é animadora. É, a carreira dela também daria um papo à parte aí, mas com esse complemento era um combustível a mais em casa financeiro para poder arriscar. Então, mas mesmo com as coisas melhorando ao longo do tempo, já precisei fazer uns downsize de reduzir tamanho, reduzir salário por um tempo para se reestruturar, para reinvestir, mas para assumir um degrau a mais ali. Então, é um recado não só para quem quer abrir uma empresa e com essa função de empresa, de contratar pessoas também, mas para quem quer ser autônomo. Né? Como autônomo, você faz o seu horário ali. Se você quiser trabalhar de manhã para um estúdio, de tarde para outro, de noite para outro, desde que você também não sacrifique a sua saúde física e mental, você é livre para isso. Eu conheço autônomos que tiram 30.000 por mês, que é de longe um salário de quem dono de estúdio não tira isso, assim, o que eu quero dizer. O dono de estúdio tem que tirar bem menos, mas porque o dono de estúdio ele trabalha de uma forma mais inteligente. Eu acredito que ele coloca as horas dele de uma forma mais inteligente. Então, em certa medida, trabalha menos, mas trabalha de forma mais efetiva. Mas as retiradas, elas são saudáveis. As retiradas de cachê, né? Elas são saudáveis para manter o custo de vida e manter a qualidade de vida da empresa. Porque para mim é muito mais importante eu garantir um ano de salário para os meus funcionários fixos, que a gente tem, do que, do que eu fazer um aumento de salário meu e comprometa a família desse meu funcionário que depende disso. Então, hoje, graças a Deus, eu tenho esse um ano de custo fixo da Gorila preservado. E quando eu falo custo fixo da Gorila, envolve as famílias que dependem dos empregos dessas pessoas que estão com a gente. Mesmo que para isso eu tenha que não ter aumento ou ganhar abaixo de um diretor, porque pode acontecer. Tá havendo uma direção
dentro de um projeto específico na Gorilla, onde o diretor ganha um salário maior que o meu. Então, é legal fazer essas correlações, né? Mas voltando ao freela, ao autônomo que tira 30 mil, a maioria consegue, trabalha para fora, mas também trabalha para dentro, faz publica, faz conteúdo, mas não tem qualidade de vida. É uma pessoa que sacrifica muitas coisas para tal. Então tem que saber ponderar qual que é a fase da vida que você está hoje, né? Você é solteiro, é casado, tem filho pequeno, não tem, precisa correr atrás, está endividado, não está. Cada um vai estar num momento da vida, né? E aí é saber avaliar o que eu sacrifico em prol de um ganho financeiro por um período, né? Ou se eu posso sacrificar, ou se eu sacrifico o ganho financeiro em prol de saúde física e mental para poder se manter vivo, né? Porque que adianta tirar 30 mil também para É, perseguir alguma coisa e não sucumbir no meio do caminho, né? os mortos não compram e nem vendem. Só deixam a Exato. herança. Ou nem isso, né? Deixa Ou prejuízo. nem. É, Mas é isso, Patrick. legal. Ótimo, eu fiquei muito bom, Raul, saber do processo, dessas questões financeiras também. Eu acredito que tem muita gente que pensa em empreender, pensa na vida freelancer. Realmente você tem muitas oportunidades sendo um animador no exterior e tem muita demanda. Eu conheço também animadores que já trabalham há anos para fora e ganham super bem, né? Porque ganham em dólar. Então, imagina, você ganhando 1.500, US$ 2.000 por mês. Pô, você vai ter um salário maior do que quase qualquer estúdio no Brasil aí como animador, né? Então, oportunidades tem muitas. Basta você realmente fazer as coisas com carinho, se dedicar, ter um portfólio bonitinho, aprender inglês e vai dar certo. Bom, Raul, como de costume, eu sempre peço para o convidado compartilhar uma arte favorita que ele gosta, seja, no seu caso, animação. Então, compartilha com a gente e diz um pouquinho aí do porquê a sua arte favorita e o que você tanto gosta nela, né? Que já que foi a arte que você escolheu. E eu vou compartilhar a minha tela aqui. Boa. Bom, tô com o site da Gorilla aberto aqui, né? Mas assim, quando me perguntam, não tem como não falar do projeto da Nike. É só para explicar para quem está nos ouvindo, durante o ano de 2021 a 2022, um período de um ano certinho, de junho de 21 a junho de 22, a Gorilla se associou à Animact Studio do Rio de Janeiro, que tem o Evanildo Santos como diretor à frente, né? Como sócio. A gente se associou a ele, então trouxe minha expertise, a minha e do Hugo, para dentro desse novo projeto. Então, na época, a gente criou uma produtora chamada Cartel Cartoon. E ali, pra gente, era uma evolução natural do caminho que a gente estava trilhando com a Gorilla. A gente somou as competências e até a mão de obra que o Evanildo formava e forma dentro dos cursos dele de forma brilhante. A gente reuniu essas expertises e formou esse estúdio. Durante esse período, a gente executou alguns trabalhos e a nossa menina dos olhos nessa época foi o filme da Raíssa Leal para Nike, que eu vou dar play aqui, vou deixar sem som, provavelmente você vai passar melhor esse filme, mas ele alia a qualidade da animação tradicional, quadro a quadro, com personagens clássicos inspirados nos contos de fadas, nos personagens clássicos Disney, mas com um olhar autoral. Então a gente contratou um artista, o Gabriel Kuzan, que agora está no exterior, para fazer o character design sobre esse olhar de referenciar as animações clássicas Disney e a gente trazer esse traço solto, esse traço fluido de uma das grandes eras de ouro da Disney. Filmes como Bernardo e Bianca, A Espada Era a Lei, Robin Hood, que traz a sujeira do Raf ali, né, dentro de um conceito publicitário que pede por uma qualidade estética, a gente soube equilibrar bem o artesanal fluido do Raf Animation, mas também com a qualidade que o filme publicitário pede. Mas preencher esse filme live action, produzido pela Stink, né, com o nosso olhar e reunir talentos, né? Reunimos um time grande, se for somar desde quem fez storyboard, o character design,
os animadores, intervaladores, artistas de cleanup, cor, assistentes, o trabalho dos sócios. Foram mais de 70 pessoas só na parte de animação. E ao todo, é um filme de 90 segundos, né? Mas se a gente for colocar todos os personagens in a row, assim, um na frente do outro, é 2 minutos e meio de personagens animados colocados nesse filme. Então, ele é o meu trabalho favorito pela qualidade que a gente conseguiu chegar no curto prazo que nós tínhamos dentro da pós do filme. Então, o filme teve 10 dias corridos de pós-produção. A gente fez a pré-storyboard e character design com mais calma, junto com a pré do próprio filme. Acompanhou o dia de gravação e executou o trabalho em 10 dias. Ainda reservando uns 2 dias final apenas para a integração de pós, que foi feita pelo André Carvalho da Malaya, né? Mas assim, a nossa parte da Gorila, da Cartel, no caso, né? É feita dentro de 8 dias corridos. Então, envolveu 2 finais de semana e uma semana cheia para reunir os melhores talentos no menor prazo que a gente já teve numa publicidade. Então, é disparado o melhor filme. E falar rapidamente do mais recente que a gente fez em parceria com a Lado Animation, que é um filme da Warner aqui. Desculpa mostrar 2, mas eu preciso falar que eu acho que é a grande conquista Não se preocupe em falar 2, pode. é a grande conquista pra gente fazer um projeto licenciado com personagens clássicos da Warner. Então, trazer aqui o Scooby-Doo junto com Meninas Superpoderosas clássica, e os desenhos mais modernos ali do fim do Jake. É um projeto muito bem amarradinho, muito bem feito, onde a gente teve a oportunidade de dirigir a animação, fazer o storyboard, o animatic, pensar no filme junto com a direção geral do Boca e trazer para a agência e para o cliente um projeto bem gostosinho de ver, de assistir e que todos os animadores ficaram contentes. Então, quando o nosso time fica feliz também, é onde me traz felicidade de estar envolvido num projeto, assim, ver meu time feliz e empolgado, né, quando a gente traz um projeto, assim. Raul, cara, trabalho incrível. Eu tô impressionado que foi em 8 dias, é realmente um prazo absurdo. E para a qualidade que vocês tiveram, eu sei como que é a animação digital, né, tradicional também. Eu acredito que foi toda digital, mas, mas mesmo assim foi digital, né, não é Toon. E isso como o Hugão sempre diz, né, é animação mesmo. Não é aquela coisa movimentada e tal. E é outro tipo de arte, né? É um negócio muito mais difícil, muito mais profundo. E conseguir isso em 8 dias, para quem não tem experiência, você realmente não sabe do que ele está falando que é fazer em 8 dias. A gente está falando aí de um negócio que talvez levasse um mês para ser feito em tempos normais, assim, com o pessoal trabalhando tranquilo, né? E é claro que tudo isso, o tamanho da equipe determina isso, mas realmente parabéns pelo projeto aí, tá? Ambas as animações, né? Tá incrível, tá muito bonito mesmo. E Obrigado. só comentando também, para quem não sabe, o Hugo, ele é um animador, ele trabalhou na época aí de ouro da Disney, né? Em projetos como um animador tradicional. Se eu não me engano, ele trabalhou no Anastácia, né? Sim. Ele trabalhou na animação da Não é Anastácia. da Disney, mas é da mesma era, né? Mas é do estúdio Sim, do Don Bluth. é bem ali. É meio que irmãos da mesma casa, né? Meio que isso. Então, só situando, o Hugo, ele é esse animador e ele também vai estar com a gente aqui em breve, tendo uma conversa, compartilhando com a gente sobre a animação, da história dele. E fico muito feliz de poder estar compartilhando isso com vocês, estar aqui com o Raul. Ele também preparou um material pra gente, que é de muita qualidade, vocês já puderam ver que ele é um profissional incrível e faz coisas incríveis com seus parceiros e colaboradores. E ele compartilhou uma aula pra gente, que é a dica do profissional dessa nossa conversa, e você vai poder estar acompanhando em seguida e ter esse aprendizado para vocês. Olá, seja bem-vindo de volta a mais uma aula. Agora nós vamos montar os keyframes utilizando o rigging do João.
Essa aula não vai ter muito segredo, como nós já temos o planejamento, esse gabarito, que inclusive você pode utilizar aí na sua animação. Chegou o momento de montar as poses. Então eu vou deixar aqui o planejamento com cadeadinho, para que eu não mexa nele sem querer, e vou trabalhar apenas no rig do personagem. Eu vou montar as poses, mas eu vou deixar esse vídeo um pouquinho mais acelerado, mas você consegue observar a montagem das poses. Se eu precisar parar para fazer algum comentário, eu pauso a construção aqui da pose e faço o comentário. Então, vamos nessa! Perceba que nem sempre o meu planejamento aqui vai bater com o rig do personagem. Como eu fiz essas poses depois de forma sem seguir tanto o rig, né? Fui fazendo mais ou menos da minha cabeça, eu não mantive muitas proporcionalidades ali. Então você vê que eu não sou obrigado a colocar exatamente a mãozinha aqui em cima para poder respeitar a estrutura do personagem. Então eu estou usando como um bom guia, mas tomando a liberdade de manter a proporção e o modo do personagem. E aqui eu vou fazer a troca do pezinho para um pezinho lateral. Então, no caso, seria um pezinho aqui como esse, mas virado para o outro lado. Então, eu vou dar um Alt Shift D. E aqui dentro do desenho eu vou inverter e colocar ele para o outro lado. Bom, eu praticamente finalizei aqui a primeira pose de antecipação. Agora eu vou dar um D aqui no planejamento, porque agora vai ficar mais fácil eu controlar a construção dessa pose, fazendo a flipagem, olhando apenas a pose do rig. Então, eu vou fazer a checagem aqui dos pezinhos, por exemplo, que é algo que eu sempre gosto de cuidar bastante, para essa animação não deslizar, a pose não ficar com esses problemas de registros, né? A nossa pose está funcionando. Eu ainda vou adicionar um squash geral aqui, que no planejamento eu acabei não colocando tanto, mas eu vou fazer mais exagero nessa pose de antecipação. Então eu vou botar um squash no corpo, vou descer um pouquinho mais o conteúdo total. Eu vou abrir um pouquinho mais esse braço aqui também. Então eu exagerei um pouquinho mais o squash da pose. Vou apenas ajustar um pouquinho aqui a orelhinha. E finalizamos então a montagem da nossa primeira pose. Vamos para a montagem então da nossa próxima e última pose principal dessa animação.
Aqui eu vou copiar a pose final. Eu vou somente trocar os olhinhos aqui de novo para os olhinhos abertos. Quando eu criei a pose de antecipação ali, eles acabaram mudando. E também voltar para o desenho aqui do cabelinho mais para cima. Eu vou copiar a mesma pose final e vou colar ela aqui na pose de overshooting. Porque vai ser muito mais fácil eu criar a pose de overshooting já utilizando a pose final, a pose que eu quero chegar. Então, eu faço a antecipação a partir da pose de saída, mas eu já uso a pose de entrada, que é a pose final, como pose de overshooting. Quando eu faço a pose de antecipação, eu utilizo a própria pose inicial, mas quando eu vou fazer a pose de overshooting, eu já utilizo a pose final, que é a pose que eu vou fazer as intervalações depois para acomodar o personagem. Isso vai facilitar muito nos intervalos, nós não vamos ter problema na intervalação depois desses keys. Então, vamos lá montar essa pose agora. Aqui os bracinhos, eles precisam fazer um arco de movimento. Então, como na pose de antecipação, nós arqueamos eles mais para cima, geramos mais tensão aqui nos ombrinhos, agora o retorno para a pose neutra, que é a pose dele olhando para o outro lado, ela precisa manter esse arco. Então aqui, basicamente, eu vou respeitar mais ou menos a posição dos braços na pose de antecipação, só que entendendo agora que o braço que estava por trás ele vai vir para frente e o braço que estava pela frente ele vai por trás do personagem, porque mudou a perspectiva dele. Mas a intenção dos braços permanecerá praticamente a mesma. Vou colocar aqui apenas um atrasinho nas mãos, mas manter o mesmo arco dos braços. Então, novamente, a perninha que estava no ar, na pose de antecipação, ela já vai estar aqui no chão, completamente no chão. E a perninha que estava no chão na pose anterior, agora é a vez dela de ficar no ar. Ela vai erguer para compensar a troca de peso que esse personagem está fazendo. E depois, esse pezinho ele vai acomodar lá na pose final. Vou desligar mais uma vez o planejamento para eu acertar a minha pose agora, olhando apenas para o rig. Então o planejamento ele foi muito útil até aqui, mas agora o refinamento da pose ele vai acontecer muito melhor desligando esse planejamento do que ficar com o planejamento ali ligado. Mais um pouquinho de squash geral aqui no personagem todo para criar um pouquinho mais de exagero. Vamos dar um play? Nós já temos a nossa troca de pose acontecendo. Como eu falei, analisando aqui apenas os keyframes, a gente tem a sensação de que a troca está muito rápida. Mas é o espaçamento dos intervalos que nós fizemos aqui no time chart e depois eu vou aplicar no mesmo conceito que eu venho aplicando os intervalos aqui no Toon Boom, clicando e arrastando, que nós vamos ver na próxima aula. Esses intervalos eles vão entregar o timing necessário que essa cena precisa para ela ser suave e a gente consiga ter uma leitura mais interessante dela. Então essas são as nossas poses principais. Te vejo na próxima aula, nós vamos intervalar e colocar os acabamentos necessários para finalizar a nossa animação. Então, te vejo lá, um grande abraço, tchau! Agora que você já sabe quem é o Raul, você já conhece o trabalho dele, sabe como ele é extremamente capaz, né, no que faz,
Eu quero convidar ele para compartilhar as redes sociais dele, dar o jabá dele. Eu sei que ele tem alguns produtos e também tem a agência, né, a produtora. Se você está procurando gente para produzir coisa bacana, você vai poder entrar em contato com ele. E todas as informações do Raul, da Gorilla, o site, entre outras coisas, vão estar no link da bio. Não precisa se preocupar em ficar anotando aí palavra por palavra, porque está tudo no link e você pode acessar aí com muita facilidade. Então, Raul, compartilhe com a gente. Fica super à vontade para Boa. fazer aí o seu jabá, compartilhar suas produções, seu produto. Obrigado, Patrick. É assim, quem quiser me seguir, né, na pessoa física, no Instagram, Raul Vanucci, posso deixar aí também para você. Ou da Gorila, no Instagram, Gorila Filmes. E estamos com um canal no YouTube agora, ainda estamos subindo todos os nossos trabalhos, nossos cases, mas lá no nosso canal no YouTube também tem um documentário que nós lançamos agora no mês de janeiro, que é um mini doc de meia hora, onde eu conto a minha história brevemente, a história do Hugo, como a nossa história se relaciona e como foi a criação da produtora da Gorilla Filmes. Então, quem quiser saber mais, tem esse documentário produzido pela Campana, que é de muita qualidade. E nosso site, né, gorilafilmes.com.br, com os nossos trabalhos. E eu tenho um curso gravado na Eduz, que é um curso de cutout para quem já tem familiaridade com rig, com tumbum. Não é um curso básico, mas é um curso de soluções de problemas. Então, para quem é júnior e quer aprender a cruzar o bracinho, fazer caminhada decente, corridinha, virar a cabeça, né, head turn de um lado para o outro, turn com o corpo, o personagem tá de um lado, vira e sai falando, andando pro outro lado, shake de cabeça, faz não, sim, afirmações, dúvida, que são as principais quebradeiras de cabeça quando você é júnior e pega uma cena que o personagem vem andando, cruza o braço, vira pro outro lado, sai andando para onde veio e sai mexendo o braço, falando alguma coisa. Puta, como que eu executo isso e tal? São várias aulas separadinhas com os meus macetes, aquilo que eu fui adquirindo na prática durante a minha carreira. E é isso, assim, tem esse curso. E, em geral, acho que eu falei tudo. Bom, pessoal, a nossa conversa já está caminhando para o fim, mas fica aí que ainda não acabou. Tá? Eu vou agradecer o Raul, né, pela conversa, por compartilhar tantas informações que você não encontra, né, em qualquer lugar. Realmente você sentar à mesa e conversar com um profissional. Sempre você vai ter informações únicas nessas conversas, nesses momentos de mesa. E eu quero também te convidar, você que assistiu a gente, comenta aí pra gente, fala o que você achou interessante, o que você mais gostou, também assuntos que você gostaria de ouvir, talvez convidados que você quer ver aqui conversando com a gente. E vamos nos esforçar para trazer essa pessoa e também ter essa conversa aqui na mesa e ter esse papo sobre mercado, sobre a pessoa, sobre a profissão, as expertises e todas essas coisas. Então, eu realmente te convido a se comunicar com a gente em meio aos comentários. Também não esquece de compartilhar, de curtir o vídeo. Se você quer sempre ter a notificação, ativa o sininho. A gente vai tentar sempre estar fazendo com a maior frequência possível os vídeos. E ainda não temos datas específicas, mas logo queremos estabelecer isso e ter algo bem assertivo. Raul, se despede do pessoal também. Deixe suas palavras finais aí para quem, Pô, Patrick, pra primeiro, quem te ouviu até agora. obrigado demais assim pelo convite, estar aqui. Como eu falei no começo, desejo muito sucesso, que seja um projeto longo, duradouro e que traga muita inspiração para as pessoas. E espero que, né, o pouquinho que eu falei aqui faça sentido para quem nos ouviu. E é isso, se essa chaminha de ser animador tá acesa no teu coração, persista, percalços vão surgir e encare eles como um presente, assim. Encare o desafio como um presente para você ter a oportunidade de se aprimorar, vencer isso e se tornar mais capaz
de continuar seguindo em frente. Então, os desafios não vêm para te barrar ou para te desviar. Sempre vai ouvindo aquela voz interior que te conduz para isso e agradeça a cada desafio, assim, e aceite de bom grado, veja o que você precisa ainda melhorar em você para seja técnico ou emocional, para você seguir em frente. E é isso, desejo sucesso e espero que a gente possa se encontrar no mercado aí, que o mercado é pequeno e a gente está sempre encontrando os profissionais que um dia a gente possa trabalhar junto. Maravilha. Eu ainda tô esperando aquele almoço, hein? Nossa, é verdade. Aquele almoço, é aquele, Aquele almoço de aquele. 2018. Quem conhece a expressão sabe que aquele é aquele. Mas vamos marcar, a gente vê isso aí. E sempre termina assim. A gente marca. Maravilha. Para vocês que ficaram, caso você não conheça, não saiba, eu sou um instrutor de 3D também. Eu dou aulas de modelagem no ZBrush. Por enquanto, apenas no ZBrush. Talvez mais para frente no Blender, mas o Blender não é o meu software, né, principal que eu uso para tudo. Mas modelagem no ZBrush você pode estar acompanhando na descrição os meus links também. E eu tenho um curso que vai estar lançado recentemente agora, que é a criação de Funko. Eu fiz o Kratos nele. E tá um curso ótimo, é um dos cursos que eu considero melhores no momento. Tá bem completinho, tem hard surface, tem modelagem orgânica. Então, para você que quer, ainda tem muita dúvida no ZBrush de como construir uma modelagem, de como você vai dar ideia até a parte final, o curso vai abordar tudo isso e você pode estar seguindo. Também, reitero, curte aí, compartilha que a gente vai trazer conversas com muitas pessoas ainda. Eu quero conversar com pessoas, não só artistas da área de animação, né, de 3D, mas eu quero conversar com o pessoal aí, o profissional criativo no geral. Então eu quero sim bater papo com gente que trabalha com animação, com publicidade, com a área de games e trazer informações de qualidade para vocês, trazer informações diretas aí com pessoas que estão trabalhando e com gente que só tem a agregar na nossa vida. Então, te incentivo a curtir, a compartilhar, ajudar o canal a crescer, que conforme eu crescer, vocês também vão ter acesso a mais informações e coisas mais legais. Conforme eu cresço, você cresce junto e você me ajuda, eu te ajudo também. Então, agradeço a todos que chegaram até aqui, que assistiram o vídeo, que acompanharam a entrevista. Que Deus abençoe vocês. E até a nossa próxima conversa, até o nosso papo no nosso GoCast.